Fala, nação, chegando com mais um vídeo react aqui pra você, hein? Com novidades e notícias do Flamengo. É isso aí, para o jogo de logo mais às 9 horas com o Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro. Ó, se liga aí, hein? Deixa aquele like, fortalece o canal aí, se inscreva e comente. Deixe seu comentário, o que você acha? Qual vai ser o placar de logo mais? 2-1 Flamengo? Esse é o meu placar. E o seu? Deixa aqui no comentário. Vambora pro vídeo, meu parceiro. Até às 6 da tarde, querido, eu vou indo, então você segue aí até às 6. Jean, vou deixar aqui você comandando o programa até às 6, Jean. Vou antecipar, então. Obrigado pra vocês. Mas tudo bem, eu vou continuar no Cruzeiro, então só pra dizer que pra mim... não vou fazer média com torcida, foram tão bizarras e tão insanas os xingamentos e as vaias pro Diniz no primeiro jogo com o Lanús, porque é muito maluco, né? Assim, uma torcida que em boa parte queria a demissão, sabe? E eu tô plenamente de acordo com o Donan, eu não, acho que não era o caso de demitir naquele momento. Agora, demitiu, meu amigo, segura aí 6, 7 jogos antes de mandar o técnico para aquele lugar, porque realmente é uma loucura. Assim, óbvio que não é exclusividade, privilégio da torcida do Cruzeiro. Exclusividade, privilégio certamente não é. Óbvio que não é exclusividade da torcida do Cruzeiro, mas é completa. Dessas 9 da noite hoje, e obviamente, né, que para o torcedor do Flamengo, o foco está todo na decisão do próximo domingo contra o Flamengo na Copa do Brasil. Uma boa vantagem obtida no jogo de ida no Maracanã por 3-1 e um jogo a ser administrado em Belo Horizonte. Tanto isso é verdade, como porque o técnico Felipe Luiz, inclusive, como se não bastassem os 5 jogadores que estão já desde ontem divulgados como ausentes da viagem para Belo Horizonte, né, preservados para alguma questão de aprimoramento físico, pequenas lesões, como são os casos do Wesley, do Léo Ortiz, do Gerson, do Arrascaeta e também do Gabigol. Ainda tem alguns jogadores titulares em condições de jogo que não vão jogar de início logo mais contra o Cruzeiro. O time que vai ser escalado hoje pelo Felipe Luiz é um time inédito em termos de temporada pelo Flamengo, e é até difícil você posicionar taticamente os jogadores, uma vez que foi apenas um treino, né? Uma atividade realizada ontem na preparação para o jogo de logo mais. Então, Rossi no gol, Varela, a zaga com o Fabrício Bruno e o Davi Luiz, e na esquerda o Ayrton Lucas. O meio-campo com o Alan, o Pulgar e o Alcaraz. Difícil saber quem vai ser o primeiro homem, o segundo, talvez o Alcaraz um pouco mais avançado. E os 3 homens de frente, o Matheus Gonçalves, o Gonzalo Plata, e aí quem vai jogar pela direita e quem vai jogar pela esquerda, só o jogo vai mostrar, e o Bruno Henrique de falso 9. Ele que é o grande personagem da semana no noticiário, não só do Flamengo, como também do futebol brasileiro, pela sua suposta participação em esquema de apostas, né, pelo cartão levado na partida contra o Santos do ano passado. O jogador recebeu um apoio jurídico do clube, mas o Flamengo também ressaltando que essa é uma questão particular do atleta. De qualquer maneira, vamos ver como vai ser o comportamento do Bruno Henrique em campo hoje. Em princípio, será titular, escalado pelo técnico Felipe Luiz. Matematicamente, o Flamengo ainda precisa valorizar o Campeonato Brasileiro, porque não está garantido que vai ser campeão da Copa do Brasil, apesar da vantagem. E claro, a Libertadores, ano que vem, está dentro do contexto. O Flamengo tem que jogar, Mari. O jogo de hoje no Independência, hein? Pelo Campeonato Brasileiro, no Horto. Ah, no Horto, não é no Mineirão? Ah, porque tem show do Bruninho. Tem show do Bruninho? Bruninho já parou Belo Horizonte. Bruninho é residente do Brasil. Tá tomando cerveja no boteco da esquina em Belo Horizonte. Tá morando no Brasil, Bruninho? É um engarrafamento no trânsito. Tá fazendo um escarcéu lá em Belo Horizonte. Manda aí, existe um grande clube na cidade. Cruzeiro de tanta gente. De Raul Plasman. Hoje com o grande, o gigante Cássio. William, João Marcelo, Vilhalba, Marlon. Lucas Romero, Wallace. Veron, Matheus Henrique. Matheus Pereira, jogador de bola. E Caio Jorge. Tá metendo um gol, Caio Jorge. É o Cruzeiro para enfrentar o Flamengo. Com muitos desfalques, o rubro-negro de tanta gente. O rubro-negro de Raul Plasma. Já que eu falei o Cruzeiro. Cara, minha única ressalva é com o Alan. O Alan não está vivendo um momento bom no Flamengo. Acredito que desde quando ele foi pro Flamengo, né? Veio pro Flamengo, ele não engrenou. O Alan do Atlético Mineiro é totalmente do Alan do Flamengo. Então, por mais que esse time nunca jogou, só fez um treino, a minha ressalva é o Alan. Mas
pode queimar minha língua, e tomara que ele queime minha língua, faça um bom jogo logo mais, né, e ajude o Flamengo a conquistar mais uma vitória, mais 3 pontos, para se consolidar ainda mais no G4. Hoje está fora, né, com os jogos de ontem, mas ganhando hoje volta para o G4. O Brunegro de Raul Plasman com Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Davi Luiz e Ayrton Lucas, Alain, Eric, Matheus Gonçalves, Alcaraz, Plata e Bruno Henrique. Nossa, o time é reserva praticamente, né? Reserveira. Praticamente todo, é porque alguns jogadores titulares não viajaram, mas se for esse time aí mesmo, né? Sempre pode ter uma surpresa, é um time completamente reserva do Flamengo. Né? Desde o goleiro, qual era que estava ali? Rossi. Era o Rossi, não era o Matheus Cunha. Só. Mas o Varela já é reserva, o Davi Luiz é reserva, o Fabrício Bruno é reserva, o Ayrton Lucas é reserva, o Pulgar virou reserva, Alan mais ainda, Matheus Gonçalves também. O Plata foi titular contra o Galo no último domingo, mas acho que uma situação muito específica de uma estratégia. O Pulgar virou reserva porque ele estava suspenso no jogo da Copa do Brasil, mas ele é titular. Estratégia para aquele jogo, não sei se será no próximo. O Alcaraz é reserva, Bruno Henrique é reserva. Você faria diferente? Domingo tem Galão da Massa e Mengão, final da Copa do Brasil. Eugênio Leal. Tá pensando nisso, né? Tá concentrando todos os seus esforços na busca por um título e deixando aí ao Deus dará o Campeonato Brasileiro, onde ele acaba de ser ultrapassado. Não é Deus dará. Quando você não coloca seus principais jogadores, é claro, não é um time ruim. Tem outras rodadas depois, não é o último jogo do Brasileiro. Mas nesse momento, nessa rodada, ele descobre completamente, porque ele pode fazer, e eu sou sempre a favor disso, né? Girar. Você não coloca todos os titulares, mas coloca alguns. Mantenha uma estrutura básica do time. Não é o que o Flamengo fez isso semana passada contra o Inter. Não era o time todo titular do Flamengo, mas tinha uma estrutura ali de titulares. Não é o caso dessa escalação que a gente acaba de ver aí. É um time completamente modificado. Vamos ver como é que... Tem alguns que vão ficar no banco, né? Alguns não viajaram, ficaram no Rio de Janeiro. Não fique no muro, por favor. O senhor acabou de cornetar mureteiros. E o senhor também foi mureteiro. É uma estratégia certa ou errada? Não vem com aquela de esperar domingo, se o Flamengo for campeão, não. Acertou poupar contra o Cruzeiro. Bel. Se o Galo for campeão virar, errou. Eu tô falando. Não deu atenção ao brasileiro e perdeu a Copa do Brasil. Quero ver quem tem coragem de falar antes, como eu. Tá certo o Flamengo. E se perder, tá certo do mesmo jeito. O que eu tô dizendo? O senhor vai muretar ou vai falar? O que eu tô dizendo aqui, Abel? Você ouviu o que eu falei, Abel? Diga. Não, eu ouvi você falando assim, deixou ao Deus dará. Eu tô contestando. Sim. Eu tô contestando a atitude de, se for confirmada, poupar todos os titulares. Ok. Então eu não concordo com ela. Se for campeão, você vai manter. Você quer que eu seja mais claro ainda? Eu acho. Acabei de falar. Eu acho que pelo menos devia mesclar alguns titulares com alguns reservas. Mas o time inteiro, embora não seja um time ruim, mas eu não concordo com isso. É isso, até porque nesse caso nem viagem tem, né? É a mesma cidade. Se bem que vai e volta. Não, mas eles vão voltar. Eles voltam pro Rio, depois para voltar. Eles vão jogar pro Cruzeiro, vão voltar pro Rio. Depois tem outro jogo com o Atlético. Vão viajar de novo para Belo Horizonte. Mas poderia ficar se quisesse. Não teria esse desgaste. Eu acho que o jogo da quarta-feira também é Belo Horizonte, né? Sim. O jogo do Campeonato Brasileiro, no meio da data FIFA, tem Atlético e Flamengo. Eu acho que também é Belo Horizonte, se não me engano. Não lembro. Dá uma checada na sua tabela. É jogo atrasado. É jogo atrasado. Não é bem jogo atrasado, né? O Flamengo tem o mesmo número de jogos. É jogo reprogramado. Dentro da rodada. Vê aí. Agora, os nomes são muito bons. Agora, no Rio. É Maracanã. É no Rio? Então não é mais uma viagem. Os nomes são muito bons, mas não é um time, né? É o chamado... Nunca se viram? Nunca se viram não, porque eles treinam. Mas não tem entrosamento. Não jogaram, não tem entrosamento. Eu acho que isso, a coisa vai perder para o Cruzeiro. E tem também o fator Bruno Henrique. Da questão que envolveu o Bruno Henrique. Ele deve jogar. Todo mundo está falando que ele vai jogar. De centroavante. Mas aí, como é que isso afetou o Bruno Henrique e o próprio time? Né? Mas a informação é que ele pediu para ir para jogar também. Sim. Em princípio. Não, mas ele pedindo para ir para jogar. Ele quer jogar. Pode estar emocionalmente abalado, né? E é normal que esteja. Teve um ruído. Eu entendo o ponto do Eugênio, assim, acho que pensando em rodagem, mas eu iria que nem você, Abel. Eu iria com um time reservaço mesmo.
mesmo que isso possa comprometer o resultado, que o jogo contra o Atlético Mineiro, mesmo que tenha jogador que tenha condição de jogar os 2 jogos, ele vale demais, assim, é de um Flamengo que só ganhou um estadual nos últimos 2 anos, num momento de alto investimento, sem falar na questão política, que também é importante no momento de eleição, mas não entro nem nesse mérito, estou falando mais do campo mesmo. Mesmo que perca para o Atlético Mineiro a final, acho que o risco que você tem é meio a disputa da Libertadores ali, de você não pegar uma vaga direta, ir para a fase prévia. Vai pegar, o Flamengo está com 55 pontos. Vai para a Libertadores, independentemente de qualquer coisa, a questão é se vai direto ou a fase prévia. Esse risco eu prefiro correr. Eu prefiro correr do que você colocar um titular que possa se lesionar e numa final que é muito importante. De um Flamengo. Com certeza, Felipe Luiz sabe o que faz. Já se mostrou que é capaz. E esse time aí, por mais que treinou uma vez só, quem sabe dizer se treinou outras vezes juntos, né? E como eu falei, a única ressalva aí é o Alan, né? Mas ele pode me surpreender hoje, surpreender toda a nação, né? E fazer um bom jogo. E o Felipe Luiz é muito inteligente e pode surpreender com essa escalação, né? Então vamos esperar o jogo, ver como que o Flamengo vai se comportar durante o jogo e vamos ver, né? O importante é sair de lá com 3 pontos na bagagem. O Flamengo investiu tanto nos últimos anos e só tem esse vale resultado. Vale a taça, só a taça já é um valor campeão. Grana, se for campeão, grana a mais. Exato. E vaga garantida na Libertadores. Eu mandava todo mundo reserva também. E pro Flamengo é a última grande taça, né? E se perder, o Galo virou... Desculpe, o Galo virou e foi campeão. Ainda vai ter mais 6 jogos depois, 6, 7 jogos do Brasileiro. Então, a situação... eu só discuto essa coisa do time muito descaracterizado, né? Aliás, isso vale para o futebol brasileiro em geral. Eu acho que já está na hora de pensar em times alternativos que sejam times, que não sejam nomes. Ao longo de toda a temporada, você ter um time alternativo. Houve momentos em que algumas equipes conseguiram fazer isso. Eu lembro que o Tite conseguia fazer isso com o Corinthians. Tinha um time alternativo que ele punha, que jogava do jeito que o Tite jogava. Os times do Fernando Diniz, em alguns momentos, ele conseguia isso. O São Paulo tinha o seu expressinho, o Grêmio tinha o Banguzinho. Era um time alternativo como time. Não eram 11 nomes, porque esses 11 nomes do Flamengo aí são 11 reservas, mas 11 reservas com status de titulares. Talvez só o Alan, hoje, nesse momento, esteja realmente muito abaixo. Mas um time tem que funcionar como um organismo. Então, se tivesse um time alternativo, isso não é um time alternativo. É um catadão de nomes fortes. É diferente. Na hora da dinâmica do jogo, isso pesa. Vamos ouvir o Marcos Braz falando sobre esse problema aí em que o Bruno Henrique está envolvido com investigação da Polícia Federal sobre manipulação, sobre o cartão amarelo que ele levou no Brasileirão do ano passado. Marcos Braz. Bem, o Flamengo não é essa investigação. O Flamengo foi comunicado pela FIFA há um tempo atrás que teria um atleta sendo investigado. Isso passou para o STJD. O Flamengo chamou o atleta deu as explicações pertinentes. Na época, a gente enviou para o STJD. E, é claro, o Flamengo não sabia absolutamente de nada neste segundo momento de que teria essa investigação. O Flamengo, claro, como uma instituição, o Flamengo é o que tem mais interesse que isso se resolva. O Flamengo tem interesse também em muito que isso se resolva. Lógico, como as autoridades, todo mundo do meio esportivo, todos aqui. O Flamengo estará contribuindo da forma que for possível em que a justiça necessite dessa contribuição. Dará também apoio ao atleta em ato contínuo, porque ou pelas relações humanas que tem com o atleta, ou até pela presunção da inocência que a gente tem que ter desde o começo.
fico pensando quanto principalmente, né, menos pelo jogo de hoje. Agora eu acho que a primeira atitude é a que foi tomada, conversar com o atleta, ver se ele está em condições psicológicas de jogar, pelo jeito está, ele se propõe a isso. A situação não vai ser resolvida tão já, então vai ter que conviver com esse problema, não só para agora, como também para a final da Copa do Brasil. Vamos ver na prática como é que o time reage hoje e também na decisão contra o Galo. Mas é um ruído, não é uma situação normal. Ninguém gostaria de estar passando por isso, né? Então é um problema aí, uma pedrinha que apareceu no meio do caminho e que ninguém contava com ela até 24 horas atrás. De repente se vê essa situação, tanto pessoal quanto do próprio Flamengo, né? Envolve todo mundo, envolve o ambiente, envolve os jogadores. É um jogador querido, carismático, dos jogadores aí remanescentes do inesquecível ano de 2019. Então pode ter consequência sim. Com certeza ninguém gostaria de estar com esse problema nesse momento. Nem o jogador, nem a instituição, ninguém no Flamengo. Agora, acho que a postura, pelo menos externa, do Flamengo é muito correta nesse momento, né? Sem fazer grande alarde, sem julgar o jogador, sem ter uma postura que cause tremores no ambiente. Não, ó, eu achei muito lúcida e muito tranquila a entrevista ali do Marcos Braz e a nota que o Flamengo deu. Ó, vamos dar suporte ao jogador. O Flamengo não tem participação, ele enquanto instituição, no fato, e tentar evitar que aquilo ali vire uma bola de neve interna. Então, está mantido, até porque ele não tem nada que o impeça de continuar jogando, então ele vai para o jogo, era o planejamento, treinou, viajou. É claro que a questão toda passa internamente pelo próprio Bruno Henrique. Acho que numa semana de final, os jogadores têm que estar muito concentrados no jogo, tentar deixar isso de fora, e é uma coisa muito da cabeça do Bruno, como ele vai reagir, se ele vai demonstrar ali algum comportamento diferente durante o jogo, se isso vai inibi-lo de alguma forma a jogar o melhor futebol dele ou não na partida de hoje. Sempre vai ter torcedor do time adversário que provocando. Na entrada em campo já. Mas aí, no jogo de hoje, para domingo, teoricamente, ele é reserva. Então é uma coisa diferente. Mas me parece que a postura do Flamengo é de transmitir muita segurança e sobriedade nesse momento, para não deixar aquilo virar algo maior dentro do dia a dia do clube. É uma coisa que se refere ao jogador e não ao Flamengo instituição, não ao Flamengo grupo. É claro que os jogadores que estão mais próximos do Bruno Henrique, que são amigos dele, vão tentar ajudar, dar um apoio psicológico, né? Demonstrar ali companheirismo, é o que se espera, né? Para que ele possa passar por esse momento com um pouco mais de tranquilidade e se concentrar no jogo. Mas acho que para o Flamengo como um todo, me parece que a condução nesse momento é a mais correta. É isso aí, nação. Informações de antes do jogo, Flamengo e Cruzeiro, Cruzeiro e Flamengo. É isso aí, às 9 horas da noite. E aí, tá confiante? Deixa aqui no comentário qual é o seu placar. O meu é 2-1 Mengão, ok? Deixa aquele like maroto que fortalece o canal, se inscreva e vamos embora pra cima. Até o próximo vídeo, valeu!